nós vamos começar uma terceira fase, onde nós vamos então agora entender que nós temos que manter o nosso estado emocional, espiritual, mental, ou seja, todo lado da nossa vida de forma plena. E então o nosso tema para essa terceira fase nós vamos falar que é entendendo o Evangelho para viver a graça. Entendendo o Evangelho para vivermos a graça. E um dos métodos que tem sido usado pela ciência, pela educação, para nos ajudar a interiorizar, a desenvolver a nossa capacidade mental de aprendizado, é método de questionamento, através de perguntas e respostas. Então eu quero começar esse momento do nosso encontro, da nossa reflexão, com algumas perguntas. Tendo em conta que o tema da nossa reflexão nessa manhã é entendendo o Evangelho para viver a graça, a pergunta é: o que é a graça? O que é a graça? A graça, a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que pela graça sois salvos. É um dom de Deus. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a partir dessa palavra, a partir dessa declaração bíblica, nós chegamos a uma definição muito clara, que a graça é um favor imerecido de Deus à humanidade. Nós não merecemos, porém, Deus então, olhando para a nossa situação, para a nossa condição, Ele nos oferece a graça. Uma segunda pergunta para a nossa reflexão é: o que merecemos por estar debaixo da ira de Deus? O que nós merecemos por nós estarmos debaixo da ira de Deus? Certamente, quando nós pensamos no que nós merecemos por nós estarmos debaixo da ira de Deus, é aquilo que está diante dos nossos olhos, no mundo hoje. Por exemplo, o que é que nós vemos no mundo? Nós vemos no mundo hoje o que? Sofrimento. Nós vemos no mundo hoje angústia. Nós vemos no mundo hoje dor, solidão, miséria, tanto espiritual como moral. O que nós merecemos por estarmos debaixo da ira de Deus é exatamente o que nós colhemos por vivermos nesse mundo, porque esse mundo ele está debaixo da ira de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós vimos é exatamente isso. As nossas vidas, a vida das pessoas que nós conhecemos, elas são marcadas por sofrimento, por traumas, por tantos e tantos problemas. Isso é o que nós merecemos por nós estarmos debaixo da ira de Deus. Isso é o que toda a humanidade merece por estar debaixo da ira de Deus. Uma terceira pergunta é: por que o Evangelho veio fazer parte da nossa história? Por que o Evangelho veio fazer parte da nossa história? O Evangelho veio fazer parte da nossa história por causa do pecado. Porque nós somos pecadores. E por sermos pecadores, nós não temos nenhuma condição, nenhuma capacidade de sermos salvos. Logo então Deus, na sua livre graça, bondade e determinação, Ele oferece para nós o que? Ele oferece para nós o Evangelho, Ele oferece para nós graça. Uma quarta pergunta é: por que Deus então, por que Deus nos deu esse presente que é o Evangelho da graça? Por que Deus nos dá esse presente que é o Evangelho da graça? Deus ele nos dá esse presente do Evangelho da graça porque ninguém, absolutamente ninguém, pode viver ou experimentar a vida no pecado. Nenhum ser humano tem condições de viver nesse mundo de pecado. É por isso que aqui nós adoecemos, é por isso que aqui nós sofremos e é por isso que depois nós acabamos na morte. Isso tudo são sintomas que ela não tem condições de viver nessa condição. E por que nós não temos condição de viver nesse ambiente, nesse mundo? Porque Deus não nos criou para viver no mundo do pecado. Quando Deus criou a raça humana, na pessoa de Adão e Eva, Deus os criou num corpo perfeito. E Deus os criou num ambiente perfeito. E então ali eles eram seres eternos, no sentido do corpo e alma. Eles iam viver eternamente no corpo, na alma e no espírito. O mundo também era um mundo que estaria vivendo um estado de eternidade em eternidade, na perfeição, sem sofrimento. Então,
Por o homem ter pecado e desobedecido a Deus, em Gênesis capítulo 3, nós temos a triste notícia. Deus diz ao homem que maldita é a terra por causa de ti. E por causa da sua escolha, agora o que vai te produzir na terra é o sofrimento. E é o que nós temos como resultado da nossa escolha. O que a terra produz, o que a terra traz para nós é sofrimento. Então ninguém tem condições de viver no mundo do pecado. Ninguém é capaz de sobreviver nesse contexto e nesse ambiente. Porque não é possível viver fora de fonte de vida. Ninguém pode viver fora de Deus. É por isso que você adoece, é por isso que você sofre e é por isso que você morre. Por quê? Porque você vive num mundo que está debaixo da ira de Deus. Então é por isso que Deus faz o quê? Por isso que Deus nos oferece este presente, que é o Evangelho. Agora, preste atenção. Quando nós falamos do Evangelho, nós precisamos entender que o Evangelho não é um conteúdo. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é a boa nova de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é uma pessoa e essa pessoa chama Jesus. Jesus é o Evangelho. Jesus é a boa notícia. Jesus é a solução. Jesus é a resposta de Deus para o problema que o pecado trouxe para a humanidade. É importante, quando nós entendemos a graça, nós vamos perceber uma coisa muito interessante, que é a ironia da desgraça. Quando nós entendemos a graça, quando nós compreendemos o Evangelho, nós vamos entender a ironia da desgraça, que é uma ilusão global sustentada por diabo para afastar o homem de Deus. Satanás, ele criou uma perspectiva de provisoriedade na mente da humanidade. Ele nos convence, ele nos engana, e a Bíblia diz que Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que não seja lhe resplandecido a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. Isso é ironia da desgraça. Nos aprisiona numa ilusão, nos dando uma sensação de que se nós aqui conseguirmos dinheiro, estudos, saúde e tanta coisa assim, nós podemos resolver o nosso problema. Isso é irônico, é o que Satanás faz com a gente. E a prova disso é que a vida, ela não termina com a morte. A morte é uma passagem para dar sequência a essa vida. Deus vai dar a todo ser humano a oportunidade de ter novamente um novo corpo. Esse corpo vai ser restaurado. E ali, ele vai viver a sua eternidade ou com Deus, ou lá no inferno. Qual é a ironia da desgraça? É exatamente porque você não vai levar para o outro lado nada que te dá a sensação de segurança aqui. Aqui, se você tiver um problema de dor de cabeça, você resolve às vezes com dinheiro. Se você tiver um problema de uma casa, você resolve com dinheiro. Se você tiver um problema de calor, você resolve com dinheiro, porque você consegue comprar ar-condicionado e tudo. Só que lá no inferno, depois desta vida, você vai perceber que não há possibilidade de comprar nem vender. Não há possibilidade de negociar. Toda a chance se acabou. Tudo que você esperava e garantia a sua vida aqui foi apenas uma ilusão, porque ela continua. Agora, num estado em que você não pode mais viver dependendo dessas coisas. Isso é irônico, que Satanás faz com a humanidade. Então vamos ler Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. E vamos começar então, continuar vendo na Bíblia a resposta de Deus sobre o Evangelho. Aqui na versão transformadora diz assim no versículo 16: Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são poder de Deus em ação para salvar os que creem, primeiramente os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que de começo ao fim é algo que é dada pela fé. Como está escrito, ou seja, como diz a Escritura, o justo viverá
pela fé. A primeira lição que nós aprendemos do Evangelho, através dessa declaração apostólica, através dessa direção do Espírito Santo, essa inspiração, é que o Evangelho é democrático. O Evangelho é democrático. Quando nós dissemos que o Evangelho é democrático, o que nós queremos dizer é muito simples. O Evangelho não é seletivo. Deus não selecionou umas pessoas para receberem e outras pessoas não. O Evangelho é para todos. É um direito de todo ser humano. Ou seja, todo ser humano tem acesso livre ao Evangelho. Todo ser humano tem acesso livre ao Evangelho. Seja ele preto, seja branco, seja rico, seja pobre, seja masculino ou seja feminino, todos têm direito, todos têm esse acesso ao Evangelho. Ninguém pode privar ninguém desse direito. Ninguém pode privar-te desse direito. Eu não sei se, porventura, você ainda não entendeu isso, mas hoje é uma boa oportunidade. Então ninguém pode te privar desse direito. Porém, a única pessoa capaz de nos impedir, de nos privar de desfrutar do Evangelho, somos nós mesmos. A única pessoa que pode te prejudicar, a única pessoa que pode te fazer continuar a viver nessa ironia da desgraça, é você mesmo. Se você rejeitar o Evangelho, se você rejeitar crer e viver no Evangelho. Então nós precisamos entender uma segunda coisa do Evangelho que é muito importante. Uma segunda coisa do Evangelho aqui, apresentado para nós, é que o Evangelho é poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. Ou seja, então você crê e você recebe o Evangelho. Você recebe Jesus. Deus te dá Jesus. Porém, para você desfrutar do Evangelho, você precisa viver no Evangelho. Algumas pessoas creram, mas não estão vivendo, não estão desfrutando da graça de Deus, porque não estão vivendo no Evangelho. Paulo diz, o Evangelho é poder de Deus para salvar todos que creem. Mas o justo viverá pela fé, porque no Evangelho, o Evangelho que é poder de Deus para salvar você, é no Evangelho que se manifesta a justiça de Deus. É no Evangelho que você vive a justiça de Deus. É no Evangelho que você experimenta a graça. Então nós precisamos entender o Evangelho para vivermos a graça. O segundo ponto importante é que no Evangelho está a equidade de Deus. No Evangelho está a equidade de Deus, a justiça de Deus. Quando nós entendemos o Evangelho, nós livramos da pressão social, do domínio maléfico que Satanás tem gerado através de séculos. No Evangelho está a equidade de Deus, a justiça de Deus. Quando você descobrir o Evangelho, quando você entende o Evangelho, você vai perceber que, afinal de contas, a felicidade, as bem-aventuranças, o ser bem-sucedido, ser rico, não tem nada a ver com ter tanto dinheiro no banco. Não tem nada a ver com viver numa mansão. Não tem nada a ver com os status que a sociedade coloca, impõe em nós. Não tem nada a ver com esse padrão. O padrão de beleza, de qualidade, não tem nada a ver com o que o mundo coloca para nós. Quando você entendeu o Evangelho, muitos preconceitos, muitos problemas caem por terra. Você é especial, você é bonito, porque Deus te fez bonito, porque a beleza que cada um de nós temos é ímpar. A beleza que cada um de nós temos é singular. Ninguém é igual a ninguém. E todos nós temos uma qualidade, todos nós temos valores que precisamos descobrir e potencializar e viver. A felicidade não tem nada a ver com riqueza. Então, quem entende o Evangelho, ele vai entender que riqueza é bênção de Deus, é dádiva de Deus. Mas não constitui a sua felicidade, não constitui a sua alegria, porque a sua alegria é Deus. Quem tem o Evangelho vai perceber que a riqueza, a felicidade, é exatamente viver a vida
desfrutando daquilo que Mateus fala no seu evangelho. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. No evangelho você vive a vida plena. O que é a vida plena? É ser realizado em cada área da sua vida. No evangelho você vive uma vida plena, porque Cristo trouxe esse presente para nós. Deus trouxe esse presente para nós. Então no evangelho se descobre a equidade de Deus. E nós entendemos então que a felicidade está em quê? Em conhecer e viver em Cristo. Conhecer Deus, conhecer Cristo e viver nele, está a sua felicidade, está a sua estabilidade, está a sua segurança. Ele vai cuidar de você. E nós vamos ver isso. Ele vai porque ele é fiel. Se ele sabe que você precisa de um avião, ele vai te dar, acredita. Mas se ele sabe que um avião vai te afastar dele, ele não vai te dar um avião. Se ele sabe que você precisa daquele amigo chato para despertar em você algumas coisas que você não percebe, acredita que ele vai colocar do teu lado. Não é por seu mal, mas é por seu bem. Porque no evangelho, Deus quer que você seja uma pessoa completa, realizada. Todas as fibras do seu corpo, sejam espiritual, sejam físicas, sejam emocionais, estejam funcionando corretamente. No evangelho se descobre a justiça de Deus. Quando você entende o evangelho, você não vai ficar com aquela impressão de ter inveja do outro. Pelo contrário, você vai olhar para a sua vida e agradecer a Deus por ela. Você vai perceber que, afinal de contas, você é realizado em Deus, em Cristo. Você vai olhar para a sua casa e agradecer a Deus por ela. Você vai olhar para o seu filho e agradecer a Deus por ele. Você vai olhar para o seu marido e agradecer a Deus por ele. Você vai olhar para sua esposa e agradecer a Deus por ela. Você vai ver que, de fato, Deus deu para você o que ele sabe e o que ele sabia ser melhor para você. Quem te completa, quem te faz pleno, quem nos faz pleno é Cristo, é estar em Cristo. Então a Bíblia diz que viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Nós temos a impressão de que nós é que temos que aceitar Deus, mas o Evangelho diz que Deus é que nos aceita. Deus aceita você quando você crê em Cristo. Então quando nós cremos em Cristo, nós somos aceitos por Deus. E quando nós somos aceitos por Deus, imediatamente naquele momento é aberto para nós, pela fé, a dispensa dos céus. Ele diz que no Evangelho você descobre, você é justificado e você descobre então a justiça de Deus. Tem um texto em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4, 16, ele diz que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça, para nós sermos ajudados, para nós sermos socorridos em momento oportuno. E quando em Hebreus capítulo 4, versículo 16, o escritor fala que nós devemos aproximar ao trono da graça, a ideia que ele quer passar para nós, do trono, não é que lá no céu Deus está sentado num trono físico, mas na teologia existe um termo chamado antropomorfismo, que são figuras de linguagem humana que Deus emprega na Bíblia através disso para fazer inteligente a sua comunicação, para fazer você e eu compreendermos o que ele quer nos dizer. Quando a Bíblia fala o trono da graça, o que Deus quer nos dizer é que ele é rei. A mesma impressão, a mesma figura que nós temos aqui no mundo físico de rei, fala de alguém que tem uma realeza, que tem domínio, que tem riqueza e tanto glamour. O que Deus está dizendo para nós é que ele é rei do universo. Ele é rei de todo ouro, de toda prata. Ele é rei de toda vitalidade. Ele é rei de toda sabedoria. Ele é rei de toda paz. Ele é rei de toda alegria. No seu reino, o que reina é paz. No seu reino, o que governa é alegria. No seu reino, o que governa é graça e amor. E foi aberto para cada um de nós, agora em Cristo, as dispensas do céu. E nós podemos chegar ao trono da graça de Deus
E nós então podemos chegar livremente ao trono da graça de Deus para recebermos ajuda específica, cada um de nós, de acordo com nossas lutas, de acordo com nossas necessidades, de acordo com nossas fraquezas. Deus lá no seu trono, de graça, porque você não paga, Jesus já pagou. Ali nós desfrutamos, ali nós somos ajudados, ali nós somos socorridos. O Evangelho, então, nos faz desfrutar da graça de Deus. Então, entender o Evangelho significa que a partir do momento que você crê, você passa a viver confiando a Deus o primeiro lugar da sua vida. Crer no Evangelho, aceitar Jesus, entendimento que o Evangelho nos traz, e o que Deus quer que nós tenhamos em nossa mente e no nosso coração, é que ao crermos em Jesus, nós precisamos a partir daquele momento confiar, passar a dar a Deus a prioridade, o primeiro lugar da nossa vida, porque Ele é bom. Ele é bom, Ele tem tudo o que nós necessitamos. Lembra que o mundo em que vivemos, ele está debaixo da ira de Deus. Toda essa ilusão que nós temos é uma ironia de Satanás. Ele ri da gente. Satanás zomba das pessoas que pensam que a riqueza é tudo, que a inteligência é tudo, que status é toda coisa. Ele ri, porque ele sabe que um dia no caixão essas coisas não vão, para outra vida essas coisas não vão. A solução que nós temos aqui, elas não vão servir para o porvir. Lá no futuro, você vai perceber que não dá para comprar um ar-condicionado para pôr no inferno, porque ele também dissolve, ele queima lá. Lá no futuro, você vai perceber que não dá para resolver problemas com moedas. Lá no futuro, você vai perceber que não dá para resolver problema com argumentos. Lá no futuro, você vai perceber que não dá para resolver problema com conhecimento. A única coisa que vai resolver é a graça. Deus é bom. Por isso Ele nos deu o Evangelho. E um texto que define o que é a vida cristã para mim é Colossenses capítulo 1, versículo 10. Colossenses capítulo 1, versículo 10, ele diz: a fim de viverdes do modo digno do Senhor, agradando-lhe em tudo e crescendo em boa obra. A fim de viver, ou seja, quando eu creio em Cristo, a minha vida deve resumir agora em viver para o que agrada a Deus. E crescer nisso aqui. E é essa a proposta dos nossos estudos a partir desses dias. Crescer nisso, entender essa graça maravilhosa que nós acabamos de cantar aqui. Uma terceira coisa que nós queremos refletir nessa manhã é o convite que Deus nos faz para desfrutarmos da vida plena. Vamos ler Mateus capítulo 11. O irmão que leia para nós, por favor. Mateus 11, 25 a 29. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, irmão. Então Jesus, ele foi rejeitado numa cidade, na verdade em 3 cidades. Cidade de Betsaida, cidade de Corazim e cidade de Cafarnaum. Essas 3 cidades eram cidades ricas. As pessoas viviam muito bem nessas cidades. E a tendência é que, aquela ironia da desgraça, é que as pessoas se sentem tão seguras e se sentem que elas não têm falta de nada. Então as pessoas daquelas cidades, por desfrutarem de uma vida boa, aí elas não entenderam, elas rejeitaram Jesus, porque Jesus não prometia nada, não oferecia nada para eles. Tudo eles podiam comprar com moeda.
E aí Jesus, então, percebendo essa ironia da desgraça em que estava vivendo aquelas pessoas daquela cidade, Jesus diz assim: graças te dou, ó Deus e Pai, porque ocultaste essas coisas aos que julgam serem sábio e entendido, aos que pensam serem sábio e entendido, porque eles não sabem o que está por vir. Eles não sabem que a vida não se resume nessas coisas. Eles não entendem que dono de todas as coisas somos nós. Eu sou o Criador que estou aqui. Ouro, prata, tudo que eles têm, nós é que criamos. E esse mundo é sucata. Esse mundo vai ser destruído. E agora eles estão a agarrar a confiança deles. Eles estão a agarrar toda a segurança deles. Exatamente o quê? Na riqueza desse mundo. Mas eu te agradeço porque eles pensam que sabem tudo, e por isso essa verdade foi oculto para eles. Eles não conseguem enxergar essa verdade. E em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a glória do Evangelho. Então as pessoas não estavam entendendo isso. E Jesus estava olhando para eles com tristeza, porque é irônico. É irônico. É como você olhar para uma criança e saber que você pode comprar 10 balas para ela, e você pedir ela uma bala, ela fazer toda aquela coisa com você, toda aquela birra, ficar chateado, ficar aborrecido, te desprezar por causa daquela bala, rodar no chão, não querer mais sua amizade. Quando você fala para ela assim: minha menina, minha filha, ou minha criança, eu posso comprar, se for possível, um container disso aqui para você, eu posso comprar, se for possível, um frasco, eu posso te dar 10. Você está chorando, você está perdendo minha amizade por causa de uma bala que eu te dei, você está achando que isso é tudo. É isso que o diabo faz com a sociedade. Ele coloca um doce na boca das pessoas, e as pessoas pensam que já estão com tudo. E Jesus olhou para essa ironia da desgraça. Jesus disse: Pai, eu te agradeço, porque ocultaste essas coisas, essas pessoas que pensam que podem resolver o seu problema. E aí ele fala: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, deprimidos, todos que estão sem esperança, sem futuro, todos que não têm paz, todos que não têm realmente perspectiva de vida. Jesus diz assim: vocês encontram isso em mim. Eu vim para trazer isso em vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. E nós vamos trabalhar muito isso a partir de próxima semana, essa questão de alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus queria dizer para isso? Qual é o convite que Jesus está fazendo? Na antiguidade, na cultura onde Jesus estava, o jugo era um material feito de madeira. E o animal, ele tinha que arar a terra. O agricultor, o camponês, ele tem seu campo para trabalhar, e só que a terra é dura, e ele precisa remexer aquela terra para cultivar. Se ele coloca um boi fazer isso, o que acontece? Esse boi não vai fazer o trabalho suficiente, e esse boi vai morrer mais cedo. Ele não vai ter condições de continuar a fazer isso, porque a carga, a terra é tão árida, é tão dura, que o animal não consegue. Então, para tornar leve aquele trabalho, o que eles faziam? Então, eles criavam o jugo. Jugo, então, era feito sob medida, e isso era colocado na nuca de boi, era feito com mão, com todo cuidado, para não causar irritação, para não machucar o animal enquanto ele trabalhava. Por quê? Porque ele era feito exatamente para evitar danos, para evitar prejuízo, mas para proteger o animal, para gerar conforto ao animal enquanto ele trabalha. E o que acontece? Quando eles colocavam jugo, preparavam jugo, colocava em mais de um animal. E aí esse jugo, então, colocado no animal, o animal ele arava um campo muito grande, e ele continuava ainda tendo disposição
para continuar amanhã, para continuar depois. Apesar de ser árida, apesar de ser dura a terra, mas agora aquele animal sozinho não podia exercer aquele trabalho. Mas com auxílio de um outro animal, aquele trabalho que era pesado demais para ele, torna leve, torna suave, torna tranquilo. E ali então ele pode sobreviver a qualquer pressão e continuar estável e continuar firme. Ele pode sobreviver a qualquer pressão e continuar estável. Então, é isso que Jesus estava comparando. Como nós já falamos, essa é a forma de Deus trazer para nós o sentido do Evangelho. O que o Evangelho representa para nós. O que essa graça significa para nós. E então ele diz assim: eu construí uma vida para você. Um jugo que você pode carregar. É de acordo com sua medida. É justo, é perfeito ao que você é. É leve, é suave. E eu te prometo que esse jugo é suave. Observa então que Jesus ele estava comparando o Evangelho ao quê? Ao jugo. Ele está dizendo que quando nós aceitamos ele, agora nós não estamos sozinhos nesse mundo de problema, nesse mundo que está debaixo da ira de Deus. A ira de Deus já não cai mais sobre nós, porque ele é visto toda vez que Deus tiver que reagir com ira, com raiva sobre a humanidade. Você que creu no Evangelho é guardado, é amparado, porque Cristo te cobre. Todos os problemas que todo mundo enfrenta e talvez leva a depressão, leva a suicídio, leva a tantos problemas, com Cristo você tem graça para sobreviver a N problemas. Com Cristo nós temos graça para sobreviver. Você precisa então entender o Evangelho para viver a graça. É triste porque eu particularmente já vivi muitos dias da minha vida de forma inútil. Mesmo sendo cristão, vivendo muitas vezes em função do que o outro pensava. Vivendo muitas vezes preocupado com a avaliação do outro. Vivendo muitas vezes preocupado me aparecer. Vivendo muitas vezes querendo ser elogiado. Vivendo muitas vezes querendo, sabe, aquela coisa que nós herdamos desse mundo. Aquele espírito de competição que vai, na verdade, prejudicar a nossa vida. Fazendo você pensar que você é inferior, que você é pior. Fazendo você pensar que o que vale é como o outro te avalia. E você não consegue ver a graça. A graça é para te livrar dessas coisas. A graça é para tornar a sua vida leve, suave. É para te fazer entender que tudo tem que ser avaliado a partir da cruz. Agora, na sua vida e na minha vida, tudo deve e tem que ser avaliado a partir da cruz. Quando nós agradamos a Deus, nós vamos agradar as pessoas que amam a Deus. Quando nós agradamos a Deus, até desagradando as pessoas, nós estamos fazendo bem a elas. Quando eu agrado a Deus, até desagradando as pessoas, estarei fazendo bem a elas. Quando eu não entendo quem é Deus, eu agrado as pessoas fazendo mal a elas. Você já viu quantas vezes você devia dizer: não, isso não ficou certo, minha irmã, não é assim. E você diz: não, é melhor a gente terminar isso por aqui. Porque a gente gosta sempre de fazer o quê? Nós vivemos com muita máscara. Somos muito hipócritas. Vivemos mais para ofender Jesus do que para agradá-lo. Vivemos mais debaixo de uma pressão do que alívio da graça que Cristo nos trouxe. Você foi liberto de todo jugo. Você é livre porque Cristo morreu por você. E Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que nós somos humanos, que é assunto que vamos trabalhar muito. E Deus sabe que nós somos humanos. Deus sabe que nós temos fraqueza. Deus sabe que nós temos falha. E eu não preciso me comparar com ninguém, porque eu também tenho meus valores, também tenho minhas qualidades. Então, tudo tem que ser avaliado a partir da cruz.
Quantas vezes eu vivi minha vida dessa maneira inútil? Se você vive assim, minha irmã, você precisa se libertar dessa pressão, porque Jesus te convida para viver um jugo leve, um fardo leve, suave. Então, a graça é viver o perdão, é viver a paz, é viver a alegria, é viver o amor, é viver santidade, é viver bondade, é desfrutar de uma vida incrível, espiritualmente, emocionalmente, é desfrutar de uma vida abundante em todas as circunstâncias. A paz, o amor, o perdão, a santidade, a bondade, mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo são qualidades inerentes a Deus. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 3, versículo 10: não há nenhum justo, nenhum só, sequer. Então, não se decepcione, não se frustre e nem deixa que o padrão que seja como modelo para avaliar a sua vida seja do outro, mas tem que ser a de Jesus. Quando Jesus for o padrão, você vai viver a graça, porque é isso que ele trouxe para você. A graça nos liberta. E essas qualidades, elas são inerentes a Deus. Se você quer ter paz, se você concentrar em Cristo, e nós vamos aprender isso, como isso é possível, você pode viver uma paz plena aqui nesse mundo. Você pode viver o amor, você pode viver perdão, você pode viver alegria, você pode viver santidade, bondade, mansidão, domínio próprio, até na cama do hospital, até com câncer, você pode desfrutar da paz, da alegria, de todas essas coisas. O que são qualidades inerentes a Deus? É Deus vivendo em mim e tornando essas qualidades inerentes a mim. Então não depende de quem eu sou, mas de quem Ele é. Eu quero terminar então dizendo para você que o Evangelho é o presente de Deus. O Evangelho é o presente que Deus nos dá para deixarmos uma vida de desgraça, para desfrutar uma vida cheia de graça. O Evangelho é o presente que Deus dá a cada um de nós. É o presente que Deus deu à humanidade, todos nós, para deixar de viver uma vida desgraçada, que é aquela vida de tantos preconceitos, de tantas coisas que o mundo veio trazendo para nós, para nos prejudicar, nos tornando pessoas infelizes, miseráveis, e vivemos uma vida cheia de graça. Certo, irmãos? Que Deus continue falando a cada um de nós nessa manhã, através da sua palavra. Vamos continuar aprendendo sobre o Evangelho e viver a graça. Eu acredito que você jamais será a mesma pessoa. Eu acredito que a alegria que você nunca experimentou na sua vida, você vai experimentar. Eu posso te garantir que se você está passando por depressão, ou se tem algum sintoma disso na sua vida, assista ao estudo ao domingo, que você vai ter remédio da parte de Deus para viver uma vida sobrenatural. Vamos orar. Senhor, nós em Cristo, nós te agradecemos por esta graça que nos alcançou. Que o Senhor conforte os nossos corações, que o Senhor ajude-nos a crescer na graça, nesta graça que foi revelada a nós através de Jesus. Fale aos nossos corações, aumente a nossa fé e ajuda-nos a glorificar o Teu nome. Muito obrigado pelo convite que o Senhor nos faz de vir ao Senhor e tomar o seu jugo. Obrigado porque em Cristo foi aberto para nós a dispensa do céu pela fé. Obrigado porque temos acesso ao Senhor da vida, ao Senhor que criou o céu, a terra, que criou a existência, aquele que pertence ao passado, presente e o futuro. Nós te adoramos, Jesus, por ser nosso Salvador. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por nos convencer do nosso pecado, por nos livrar de nós mesmos, deste mundo, e nos fazer enxergar o nosso pecado e aceitar essa proposta maravilhosa de vida em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome do nosso precioso e bondoso Salvador Jesus, nós entregamos nossas vidas mais uma vez nas Tuas mãos. Amém.